Queridos, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, ponha sua mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, quero ser ministrado pela tua palavra. Leva o meu coração cativo a essa palavra. Leva a minha mente cativa a essa palavra. E use o teu servo, Senhor. Use o teu filho para profetizar ao meu coração, para me edificar, para me exortar, para me consolar, em nome de Jesus. São dois. Graças e paz, igreja. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Obrigado, pastor. Eu quero ler com você, igreja, os 3 primeiros versos, amém? Evangelho de João, então, no capítulo 14, os versos de 1 a 3, tão somente, nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Amém? Louvamos a Deus por essa oportunidade e queremos refletir com os irmãos nesse tema. O noivo tem pressa, ele está voltando, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que fala, e que já citamos aqui agora mesmo. Eu quero pensar com você nessa noite que esse tema é muito propício para os nossos dias. Eu e você precisamos refletir mais do que nunca sobre a volta de Jesus. Pastor Joaquim, ministrando no domingo próximo passado, estava ministrando e eu de plantão, no trabalho, e pude acompanhar o culto ao vivo e pude ser edificado por aquela palavra que ele esteve ministrando no domingo passado, quando falava da volta de Jesus, quando falava da iminente volta do Senhor Jesus. E eu quero com você nessa noite refletir mais uma vez nesse tema. E eu quero, em nome de Jesus, te pedir que você pense que Deus tem algo a mais para você. Porque eu e você precisamos, nesse tempo, entendermos algumas coisas do Espírito Santo de Deus, para caminharmos a nossa fé, para caminharmos a nossa caminhada cristã nesses dias e não nos abalarmos, não sermos encontrados desfalecendo e etc. Eu queria ler para você um trecho do artigo de um jornalista chamado Juremi Machado da Silva. Ele é jornalista do Correio e escreve um artigo para o Correio do Povo, no Rio Grande do Sul. E me chamou bastante atenção a matéria e esse artigo, e eu separei algumas partes aqui que achei interessantíssimas, interessante para que eu e você reflitamos nesses dias. Nós, cristãos. Ele diz assim, ele começa: para onde vai a humanidade? A humanidade é forte ou é fraca? O homem é mortal, mas a humanidade é imortal? Somos, embora frágeis fisicamente, muito fortes
por nossa inteligência e resiliência? Podemos superar todos os perigos que nos rondam, inclusive o vírus, ou estamos a caminho da extinção? Especialistas, examinando 5 questões grandes ameaças da humanidade, disseram que as 5 mais graves hoje, ou perturbadoras para a humanidade, são o vírus, as bactérias, o aquecimento global, a guerra nuclear e os fenômenos naturais internos ou externos à Terra. Enquanto cientistas trabalham para espichar a vida ao máximo ou até acabar com a morte por doenças, o coronavírus apareceu e colocou tudo em suspenso. O coronavírus foi descoberto e em tempo recorde também foi descoberta as vacinas para nos salvar como humanidade ou salvará provisoriamente Som 2. Pastor Joaquim, pastor Alexandre já estão craque nesse negócio aqui. Eu venho lá dos interior do Riacho Fundo 1, nunca usei esse trem, tem que aprender, amém? Como eu ia dizendo, esse artigo, então ele vem tratando e ele continua dizendo, a descoberta da vacina em tempo recorde provará a força da humanidade e nos salvará ou nos salvará provisoriamente até o inevitável. O coronavírus reafirma nossa fraqueza individual, embora talvez não consiga vencer nossa quantidade. Pensamos em habitar outros planetas, trabalhamos para viver centenas de anos, ou até para sempre. Planejamos reinventar a natureza, mas ficamos quase indefesos diante de um inimigo invisível e microscópico. O coronavírus reduziu-nos à nossa verdadeira dimensão. Lições o coronavírus nos dera. Aprendemos pelo menos uma. Se outrora os vírus viajavam nos porões dos navios de um continente a outro, hoje andam na primeira classe dos aviões. E que a velocidade de disseminação do mal tornou-se extrema e a tecnologia que salva também espalha o perigo. O futuro dos humanos depende cada vez mais de uma ruptura de paradigma. Quando eu li esse artigo, é lógico que eu condensei e peguei só as principais partes, me chamou a atenção primeiro o tema dela. Para onde está andando a humanidade? E aí eu comecei a ler e o fecho também me chamou a atenção. O futuro dos humanos depende de cada vez mais de uma ruptura de modelo ou de paradigma. Por quê? E aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração que nós também, os cristãos, que fomos afetados por esse vírus, por essa pandemia, etc., também não precisamos rever
alguns paradigmas? Será que também não precisamos rever alguns modelos que outrora funcionava, ia bem, mas que de repente agora precisamos de outros novos? O Evangelho de João, queridos, o qual nós acabamos de ler, para que ele foi escrito? Quando a gente começa a estudar esse Evangelho, a gente entende que o capítulo 20, o verso 31, nos diz e responde por que o Evangelho de João foi escrito. Para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, se a gente for resumir o Evangelho de João, nós vamos entender que a primeira coisa que ele nos traz é que nós precisamos crer em Jesus Cristo. E a segunda coisa é que eu e você precisamos mais do que nunca entendermos de que nele e somente nele, no nome dele, nós vamos ter vida. E eu não falo da vida eterna, eu estou falando da vida aqui e agora, e também na vida eterna. Eu acho que está um pouco alto, não está não, varão? Amém. Capítulos 13 a 17 e o capítulo 13 ao 14, perdão, que nós vemos, está bem no meio. O capítulo 13 do Evangelho de João começa dizendo que estava bem no meio e fala da preparação dos discípulos, como vieram após aqueles dias em que Jesus estava para deixá-los. E aquele ministério deles, relacionando-se com essa despedida, relacionando-se com esse contexto, a gente começa a entender a preocupação que ia no coração daqueles irmãos. Então o texto do capítulo 14 começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Jesus começa acalmando o coração deles, falando: calma, calma. E aí ele continua no capítulo 15, ele ensina que sem ele, 15:5, nada eles poderiam conseguir. Eles precisariam depender de Jesus Cristo 100%, principalmente na descida do Espírito Santo, para caminhar dali para frente, dependendo dele. No capítulo 16, o Evangelho continua dizendo que o Espírito Santo é que ia convencer aqueles que eles fossem evangelizados do pecado, do juízo e etc. E no capítulo 17, desse pequeno trecho, dentro do livro ou do Evangelho de João, a gente encontra um capítulo falando e encerrando e intercedendo por eles, orando por eles e trabalhando em prol diante do Pai. Jesus fala ao Pai e ora ao Pai, pedindo e intercedendo por eles. Pai, eu não os peço que tire-os do mundo, mas que os livre do mal. Nesse pequeno trecho, quando a gente começa, refletir, a gente vai do capítulo 13 ao capítulo 17, a gente começa a entender que o capítulo 14 está inserido num contexto. E esse contexto é que eu e você precisamos refletir que Jesus deixou algumas regras, alguns protocolos, alguns sinais, algumas dicas para eles ali, naquela intimidade, quando estava só Jesus e os seus discípulos. Mateus vai dizer das coisas que iriam acontecer nos fins dos tempos, e outros temas variados nas cartas paulinas. O pastor Joaquim nos trouxe de forma brilhante domingo passado e mostrou muitos desses aspectos dos fins dos tempos. Mas eu quero me ater na questão do capítulo 14, propriamente dito. Porque nós precisamos entender que, como Pedro e João foram à frente preparar a última ceia, Jesus também foi à frente, ressuscitou e foi ao céu, preparar para quem continuasse seguindo ele, continuasse caminhando com ele, uma grande ceia. Foi preparar um cenáculo celestial especial para aqueles que perseverassem até o fim. E eu quero pensar com você hoje o que nós precisamos para estar prontos para encontrar com Jesus no céu naquele dia.
O que eu e você precisamos focar hoje, nesses tempos em que estamos vivendo, porque a qualquer momento Jesus pode estar voltando. Todas as profecias, ou quase todas, se cumpriram. Aquelas que não se cumpriram totalmente estão se cumprindo. Sabe, eu não vou entrar nesses detalhes escatológicos, mas eu quero pensar com você de que mais do que nunca, os tempos já estão prontos para a grande seara do Senhor. Existe toda uma preparação, o inimigo está a todo vapor trabalhando na questão do nó, né? Que é da nova ordem mundial, não. E do lado de cá o Espírito Santo preparando a sua noiva, porque ele tem crente aí? Porque ele tem pressa. Eu entendo que Jesus está ali às portas, só esperando, olhando para o Pai, e eu vejo aquela cena daquela família maravilhosa, e o Pai no seu trono, e sabe, o Espírito Santo ali do lado, e trazendo as notícias, e levando, e abençoando, e trazendo graça, unção e bênção, e distribuindo os dons espirituais para a igreja nos últimos dias, porque o Espírito fala lá no Antigo Testamento, através do profeta Joel, que nos últimos dias ele ia derramar do seu sobre toda a carne. E aí eu vejo um Jesus, filho, olhando para Deus Pai, e falando: e aí? Vou ou não vou? Dá só o sinal verde aí que eu desço correndo, porque eu quero buscar minha noiva. Sabe? Estamos prontos para ir para o céu? A qualquer momento que Jesus voltar, estamos prontos. Como nos preparar? Como preparar? Como nos prepararmos para esse momento mais do que iminente? O que precisamos para ir para o céu? Quando aquele toque, né? Aquele piscar de olhos, e Jesus aparecer. Existem muitos filmes, existem muitas, sabe, obras artísticas mostrando isso, demonstrando isso. E uma delas me chamou muita atenção, um filme que mostra que simplesmente as roupas caem e a pessoa some, né? Eu não sei se vai ser daquele jeito. Eu não sei se as roupas vão cair ou se a gente vai com a roupa e no trajeto daqui para o céu as roupas somem. Não sei como é que vai ser. Mas eu sei de uma coisa. Eu e você, possivelmente, somos a geração que vai experimentar isso. Eu queria dizer para a igreja algo que está no meu coração desde junho ou maio do ano passado. Eu ainda pastoreava a igreja do Riacho Fundo 1, quando nos dias meditando sobre a palavra de Deus, estávamos naquela época muito impactados ainda por esse coronavírus e etc, e a coisa ainda estava muito complexa, as igrejas estavam fechadas e etc, e eu fui para o pó e eu falei: Deus, eu quero entender. Deus, fala comigo. Não quero ficar alienado a isso. Você me concedeu a graça, a misericórdia, sabe, de estar à frente de uma pequena igreja, mas de uma igreja. E eu quero passar a tua palavra de forma genuína, coerente e bíblica para os teus filhos, para esse tempo de alienação, para esse tempo de dificuldade, para esse tempo que estamos passando. Eu orei alguns dias e jejuei alguns dias, e um belo dia eu estava à tarde em casa, eu tinha saído de um plantão de manhã, e quando eu saio de plantão eu fico meio variado, durmo um pouco, acordo e fico meio passado assim, sempre no primeiro dia é assim. Eu sou muito fraco para ficar sem dormir, eu preciso dormir. E aí quando foi à tarde, depois do almoço, eu tinha feito a minha devocional pela manhã, cheguei do trabalho, fiz a minha devocional e fui dormir um pouco. Dormi um pouco, acordei, acordei, almocei, minha esposa me chamou, vem almoçar, almocei, e depois ela saiu com a minha filha para resolver alguma coisa na rua, e eu fiquei só em casa, e deitado no sofá, estava até assistindo, não sei nem o que era, ficava passando lá, eu estava cochilando, não sabia o que era mesmo.
De repente o Espírito Santo me visitou de uma forma muito, muito especial. E ele falou: filho, daqui para frente, todas as vezes que você for ministrar a minha palavra, você vai falar da minha volta. Porque eu estou batendo as portas. Eu não sei quantas vezes eu preguei de maio do ano passado para cá, mas em todos os sermões, se você observou até a última vez que eu preguei aqui, eu falei da volta de Jesus. Na igreja de um amigo nosso aqui no Veredão, o Espírito Santo me tomou e me falou de tão forte naquele dia que eu estava esquecendo de fazer aquele parênteses, eu pulei o parênteses, a anotação para falar da volta de Jesus, e eu estava pregando sobre outro tema, e quando eu ia concluir, o Espírito Santo me puxou a orelha e falou: você vai falar o que eu mandei ou não? E eu, tomado de temor, falei: Deus me perdoa. Pensei, falei: queridos, antes de concluir, quero fazer um parênteses aqui e falar algo importante para vocês. E eu falei da volta de Jesus. Eu não sei se o sermão não foi bom, ou Deus deixou o melhor para o final. Quando eu falei da volta de Jesus, o Espírito Santo tomou a igreja. E fomos visitados de forma especial naquela noite, na igreja de Cristo aqui no Veredão. Eu e você precisamos, queridos, sabe, de uma vez por todas entendermos o que está acontecendo e o que Deus está preparando para nós. E naquele dia o que o Espírito Santo me mandou dizer para eles, sem nem aumentar e nem diminuir, foi: o seu tempo aqui na terra acabou. Se você está querendo ter netos daqui 10 anos, esquece isso. Se você está querendo projetar mais 2 faculdades, mais 3 títulos, mais isso, mais aquilo, se você está querendo morar na Europa, visitar no Senhor, fale: Deus, eu quero te servir. Se eu estiver lá na Europa, pode me chamar que eu quero estar lá para subir. Senhor, eu pretendo fazer esse curso, isso. Mas se, Senhor, eu estou te adorando e te servindo primeiro. Se der tempo eu faço isso, senão eu não faço. A prioridade precisa hoje ser Jesus Cristo na minha e na tua vida. Eu não sei quantos aqui já são aposentados, né? Já trabalharam, já aposentaram. Eu estou prestes a experimentar isso. E eu estava conversando: Jesus, o que aposentado faz? Que eu nunca experimentei esse negócio, né? Eu era jovem, desempregado, estudava, lutava, corria, e aí consegui passar num concurso aqui, trabalhei 30 anos, e agora está acabando o tempo, e eu estava conversando com o irmão Donizete outro dia, eu falei: o que aposentado faz? E ele falou umas coisas, outro irmão falou outra coisa, e eu estou perdido, e eu estou orando: Jesus, o que eu vou fazer? Vou virar Jaque em casa? Já que não está fazendo nada, vai lavar a louça. Já que não está fazendo isso, vai cuidar disso. Jesus, não quero isso para a minha vida. E eu estava orando fervorosamente, falei: Jesus, o que eu vou fazer? Ele falou: vai pregar a minha palavra. Quando você não for pregar na palavra, vai na rua. Tem gente na rua esperando você para falar do meu amor. Rumo primeiro que eu te mostrar na rua, vai lá, senta com ele. Se ele precisar, bate uma conversa com ele. Se ele tiver carente, você compra, carente de comida, tiver necessitado, compra comida para ele, mas senta com ele, compartilha a minha palavra, porque meu tempo acabou. Eu vou voltar e vou buscar a minha igreja, esteja ela preparada ou não, que eu preciso para ir para o céu. O texto responde, queridos. O versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, ou não se turbe o coração de vocês. A primeira coisa para ir para o céu que eu e você precisamos é tranquilizar-se, aquietar o nosso coração, acalmar, sabe, tirar toda a ansiedade. Eu e você precisamos olhar a situação do Apocalipse como uma bênção de Deus para as nossas vidas, como o fim de uma jornada e o início de uma nova jornada com Deus. Sabe, eu vejo, sabe, que as pessoas, aqueles profetas do Apocalipse, sabe, que trazem uma coisa difícil, uma coisa quase impossível, uma coisa inalcançável, que é ir para o céu, e ele fica pretendendo colocar você contra a parede, e dizendo para você que, olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e você entra em desespero. Aí o coronavírus, agora não sei o que eu vou fazer, não venho mais para a igreja, não vou para a igreja. Sem querer julgar a irmã que deu o testemunho aqui, amém? Deus sabe o motivo dela, mas a maioria da igreja está em casa. E Jesus está falando: vem, com vírus ou sem vírus, vem me adorar, vem me servir, acalma o teu coração. Salmos 46, 10 é um dos versículos que eu mais gosto.
Quem conhece? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Sabe, queridos, eu e você precisamos entender, sabe que a misericórdia, a graça do Senhor, sabe, ela vai superabundar sobre as nossas vidas, e Ele tem cuidado de nós, por mais que as trevas estão levantando e preparando um terreno para o apocalipse, para o fim desse mundo, o Espírito Santo está disposto mais ainda do que nunca, e pronto para mim e para você, para nos preparar, para levar para o céu. Sabe, vamos aquietar, vamos colocar o nosso foco no Senhor Jesus e pensar que Ele tem o melhor para nós, tal qual a mulher grávida está prestes a dar à luz, e ela fica ansiosa por causa das dores, ela sofre, assim está a igreja, mas quando o nenê nasce, olha o sorriso desse tamanho, no rosto da mãe, e ela quer logo pegar aquele bebê no colo, e ela quer olhar para ele, ela quer abraçar ele, ela quer beijar ele. Assim está Jesus com a sua igreja, ansioso de nos pegar no colo, nos tomar para si e estar conosco. Sabe, queridos, não deixe que a ansiedade, não deixe que vírus, não deixe que nada tire o teu foco de servir ao Senhor, adorar o Senhor e estar descansado na presença dEle. A Bíblia diz que Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. A primeira vez que eu li esse versículo, eu falei, Jesus, é sério? Como é que é isso, papai? Eu sempre fui muito ativista, sempre corri muito, não sei ficar muito parado. E nessa época eu comecei a aprender que tem tempo, né? Eclesiastes capítulo 3, tem tempo de trabalhar e tem tempo de descansar no Senhor, esperar nele. Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 2, ele diz em que eu e você devemos pensar nesses dias. Pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra. O problema não está, sabe, como vamos para o céu. O problema está, sabe, que eu e você precisamos entender que através da morte ou do arrebatamento, nós vamos para o céu. E é isso que precisamos pensar e pensando corretamente, agirmos nesses dias. Sabe, eu vejo muitos crentes assim, meio perturbados, a palavra é essa mesma, meio desesperados. E pessoas que, sabe, estão correndo de um lado para o outro e desesperados. E eu falo porque, em parte eu falo de mim, eu estava assim ano passado. Falei, Jesus, e agora? Como é que é isso? As escolas fecharam? Não pode sair de casa? Como é que é isso, Jesus? Eu corrigi o meu desespero indo para o joelho. Eu não sei como você vai fazer, mas comigo funcionou. Hoje eu estou descansado. Em outubro do ano passado eu estava aqui e fiquei internado 3 dias. 30% dos meus pulmões foram tomados por esse vírus. E eu coloquei os pecadinhos tudo em dia. Eu falei, Jesus, perdoa por isso, por aquilo. Jesus, perdoa, vai perdoando. Jesus, eu esqueci de algum, tem misericórdia. E o médico falando, você vai ficar? E eu falei, vou não. Não, mas você tem que ficar. Eu falei, vou não, tem muita coisa para fazer em casa, na igreja. E comecei a pensar comigo, vou ficar aqui não. E aquele desespero foi transformado em tem misericórdia, Jesus. Se você está com algum nível de ansiedade, deixa eu ler um versículo para você. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Amém? Credes em Deus. Deus está no controle, Deus não perdeu o controle. Crê em Deus e deixe Deus estar no controle da tua vida. Sabe, se você precisa primeiro se aquietar, a segunda coisa que você precisa ir para o céu é acreditar na promessa de Jesus que Ele voltará. O texto é claro, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Nos últimos anos, sabe, eu e você, mais intensivamente agora, especificamente nesses meses, Deus tem incomodado cada um de nós, sabe, a alertar uns aos outros, mais do que o outro. Nós precisamos uns dos outros para olhar para o outro, abraçar e ministrar graça na vida dele, e olha, tocar no assunto da volta de Jesus. Eu não sei quantos de vocês assistiram o Jogo do Brasil ontem.
Eu estava meditando na palavra ontem à noite, e aí eu recebi uma ligação de um amigo sobre a questão do serviço, e ele estava assistindo o jogo na hora que eu estava meditando. E aí o telefone tocou, eu atendi, o que foi? E ele tirou uma dúvida que ele queria comigo e tal, falou, e aí, está sofrendo aí com o jogo aí? Eu falei, que jogo? Quem é que está jogando? O Brasil, cara, o Brasil está jogando. Eu falei, rapaz, depois do 7-1 eu desiludi desse trem. Não sofro mais com esse trem, não. Aquietei meu coração. Mas você já viu que o flamenguista encontra outro flamenguista, eles vão conversar de quê? Flamengo, jogo. Aí você chega no meio, sabe, onde tem advogados, e a conversa vai ser petição, vai ser, sabe, jurisprudência, etc, e etc, etc. Você chega no meio dos médicos, agora o novo remédio aqui, a nova droga, sabe, para o coronavírus, para isso, para aquilo, que eu li agora um artigo, eu estou fazendo isso, mestrado naquilo, e pós-graduação não sei o que, e eu estou lendo, estou estudando um artigo, enfim, sobre essa pesquisa, sobre esse artigo, sobre saúde, sobre droga. E os crentes se reúnem e vai falar de quê? Da volta de Jesus, meus queridos. Da esperança que há no vosso coração. Hoje de manhã, ministrando aqui junto com os jovens aqui, eu estava aprendendo com eles e eles comigo, e a gente trocando ideias, e eu falei, e a Carlinha falou para a gente, a gente precisa mais do que nunca lembrar de Pedro. O apóstolo Pedro disse que eu e você precisamos estar prontos para dar razão da nossa fé. E eu falei, essa é das minhas. Falei, Carlinha, você é o cara, toca aqui. Tum. É a cara, né? Eu e você precisamos mais do que nunca estarmos focados para que fomos chamados. Qual é o teu chamado? Para que Deus te chamou? Porque isso tem tudo a ver com a volta de Jesus. Aquilo que eu tenho que fazer, faça agora. Amém? Eu e você precisamos pensar sobre a volta de Jesus. Uns aos outros. Quando você vê aquele irmão perdido assistindo o jogo da seleção que perde 1-0, coisa feia, negócio de jogo feio, sacode ele e fala, vamos falar de Jesus, meu irmão, Jesus está voltando. Pastor, que radical, não pode assistir o jogo. Se quiser sofrer, fica à vontade, irmão, cada um, amém? Vamos falar de Jesus. Lá ele está invicto, amém, pastor? Nunca perdeu uma batalha. Eu prefiro torcer para esse time agora. O pessoal do serviço pega no pé, mas você não torce para time nenhum? Eu falei, torço. Qual? Botafogo. Botafogo? Eu falei, Botafogo no diabo. Eu não conheço esse time. Eu falei, mas você tem que conhecer, é o melhor time, não perde um, está invicto. E ele, o técnico, chama Jesus Cristo. Aí eles começam a entender de que eu estou falando. Sabe, eu e você precisamos focar, Jesus voltará. Jesus está voltando. Primeira coisa, então, você precisa, sabe, descansar no Senhor, quietar seu coração, não deixe seu coração perturbado. Creia na promessa que Jesus está voltando. E depois de você crer nessa promessa, você precisa acreditar que estará entre aqueles que Jesus vai levar para o céu. Pastor, isso é um paradoxo, uma incoerência. Como eu estou aqui, acredito que Jesus vai voltar e não acredito que Ele vai me levar? Tem um monte de crente perdido, você já sabia disso? Tem um monte de crente assim na incerteza, será que eu vou, será que eu não vou? Aí eu tenho que jejuar mais, aí eu tenho que orar mais, Jesus, misericórdia. Quando você começa a falar do Apocalipse, ele sai de perto, que ele não quer saber desse assunto, porque isso incomoda ele. Quando eu li o de Apocalipse a primeira vez, eu fiquei desse jeito. Falei, Jesus, amado, tem que virar mais crente, estou desviado. E agora? Mas depois você vai começando a entender que Jesus falou o seguinte, para que onde eu estou, ou seja, ele já está no céu, estejais vós também. E eu comecei a sentir o amor de Deus, entender que eu estava nessa fila, que eu fazia parte desse time. Quem faz parte do time aí de Jesus, amém? Levanta sua mão assim, dá um tchauzinho. Da próxima vez eu vou falar para você levantar as duas mãos, para a galera largar o celular, amém? Jesus está aqui, amém? Deixa ele falar com você. Eu e você precisamos mais do que nunca entender que a gente faz parte desse time. O que é a coisa mais importante da sua vida hoje? Diz aí, pensa aí rápido, qual é a coisa mais importante? Meu tempo acabou, deixa eu correr. O que é a coisa mais importante da sua vida hoje?
que é? É os seus filhos? É o seu esposo? É a sua esposa? É a sua casa? É o seu lar? O que é a coisa mais importante para você hoje? Eu vou te dar uma dica: Jesus veio ao mundo, viveu aqui, sofreu, morreu, pagou alto preço espiritual, ressuscitou e venceu a morte, para que eu e você tivéssemos a possibilidade de ir morar eternamente com Ele, de passarmos a nossa eternidade com Ele. Eu e você precisamos voltar a uma adoração profunda, queridos. Eu e você precisamos voltar a um respeito profundo e de entrar na presença de Deus, sabe, com toda a reverência, com todo o temor, com todo o tremor, e falar: Deus, usa de graça e misericórdia para comigo, porque eu sei que eu faço parte desse time, e fazendo parte desse time eu não sou qualquer um, e eu não posso me portar como qualquer um. Deus usa de graça e misericórdia para que eu, onde esteja, seja sal, mude a situação, que eu seja instrumento. Senhor, que a diferença venha através da minha vida, porque eu quero levar muitos para fazer parte desse time comigo lá no céu. Sabe, precisamos mais do que nunca entendermos que possamos, possivelmente, sejamos a última geração a existir na terra antes do arrebatamento. Fique tranquilo na presença de Deus. Não perturbe o seu coração. Creia que Jesus vai voltar. Creia que você faz parte desse time que Ele vai levar. E acredite que Jesus preparou um lugar especial para você. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Sabe, aqui na terra a gente passa uma vida inteira para comprar uma casa, financia em 30 anos, né? E a Caixa te dá um calote, você tem que refinanciar de novo. Foi o que aconteceu comigo. Começou a contar 30 anos depois, de novo. Depois de 8 anos pagando, eu quase perdi minha casa, tive que refinanciar de novo, mais 30 anos. E pergunta se eu estou preocupado. Vai ficar tudo isso aí. Eu só preciso morar em algum lugar, né, pastor? Tudo aí, queridão. Falar igual meu pastor: o carro está ali, quem quiser pode ficar com ele. A casa é ali, que é S12, conjunto 8B, casa 8, Riacho Fundo 1, fique à vontade. Eu espero que você não esteja aqui para morar nela. Mas lá no céu, eu e você, não precisamos de financiamento. Lá no céu, eu e você recebemos de graça. E Jesus foi preparar para mim e para você um lugar especial lá. Ele vai nos receber com um banquete lá, amém? Naquele cenáculo celestial. E logo depois disso, eu e você vamos estar eternamente com Ele. E eu fico pensando que eu e você precisamos mais do que nunca focar nas recompensas que Deus promete. Sabe, eu estava pensando nas recompensas e eu saí navegando na Bíblia e fui daqui, fui dali. E eu peguei Tiago 1,12, Mateus 25,1, Mateus 5,12, 2 João 1,8 e João 14,2. E eu peguei e juntei tudo. E peguei e fiz um texto, pegando as principais partes desses versículos. Porque meus olhos saltavam em cima desses textos das recompensas que Deus tem para nós. Feliz é o homem que receberá a coroa da vida. Foi fiel sobre o pouco e eu o porei sobre muito. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Você será recompensado plenamente. Venha e participe da alegria do Senhor, do seu Senhor. Amém? Só condensei os textos para ler rapidamente para você. Se você quiser ler cada um depois, eu te falo os textos das recompensas que Deus tem para nós. Sabe, que precisamos para ir para o céu? Quebrar paradigmas, né? Daquele artigo que a gente leu. O jornalista não está errado não, eu e você precisamos quebrar paradigmas também, paradigmas daquela normalidade que a igreja vinha e Deus permitiu um vírus para quebrar isso,
para sacudir eu e você, sacudir e falar: ora, é um novo tempo, uma nova era, agora eu quero na minha presença, porque eu estou vindo buscar a minha noiva, e para ir encontrar eu e você, encontrar Jesus no céu, precisamos tranquilizar o nosso coração, precisamos acreditar na promessa de Jesus que Ele voltará, precisamos acreditar que estaremos entre aqueles que vão estar no céu com Ele, e precisamos mais do que nunca acreditar que Jesus preparou um lugar especial para cada um de nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora um instante. Deus, ministra sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, eu te peço em nome do teu Filho Jesus, usa de graça e misericórdia para com cada um de nós, porque somos carentes mais do que nunca, Senhor amado, da tua misericórdia, da tua graça, da tua unção, da tua bênção, da tua proteção, da tua provisão nesses dias. Que os nossos corações estejam, Pai, descansados na tua presença, que a nossa mente esteja focada em ti, Senhor, que os desejos do nosso coração, Pai, sejam voltados para o teu reino, Senhor, que o teu amor nos inunde ao passo, Pai, ou ao ponto de não conseguirmos, Senhor, nos afastar de ti, da tua presença. Senhor, que nos abracemos nesses dias difíceis, para que cada um de nós seja despertado, seja abençoado mutuamente, para estar na tua presença. Pai, prepara o nosso coração agora, Senhor, para fazer parte agora desse banquete espiritual que vamos servir agora, para que o nosso coração esteja voltado para a tua presença, Senhor, e que a nossa vida esteja no teu altar, Pai, pela tua misericórdia, e em nome do teu sacrifício, o sacrifício do teu Filho Jesus naquela cruz, em nome do teu Filho Jesus, nos leve para estar contigo, Senhor, em nome de Jesus.